Olá, amigos do Centro Espírita Augusto Silva. É sempre uma alegria iniciar a semana com as palavras de vida eterna de Jesus. Este roteiro de felicidade, a nossa verdadeira bússola que nos mostra a direção a seguir. E no episódio de hoje, vamos refletir o capítulo 76, intitulado Socorramos. Diante das dificuldades de nosso próximo, como reagimos? Analisamos como ele caiu e as formas que utiliza para se erguer novamente? Mas quais as formas de medidas estamos utilizando para colocar no próximo? Será que somos realmente capacitados para usar uma régua ou uma balança para fazer essa medição? No Evangelho de Mateus, no 2º versículo do capítulo 7, temos uma fala de Jesus. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Antigamente, as balanças, elas possuíam 2 pratos. Em um deles, colocava-se um peso padrão, e no outro, o objeto que se desejava medir. Em pequenos estabelecimentos, o peso padrão poderia ser um pacote de 1 quilo de trigo ou de 5 quilos de arroz, ou seja, o que o dono considerava como medida correta para ser utilizada para medir o outro objeto. Mas como garantir que aquele peso padrão determinado por ele está correto? Se o pacote de arroz, por exemplo, estiver com 300 gramas a mais ou a menos, gerará uma medição incorreta, não é mesmo? Nós, espíritos em evolução ainda em aprendizado, que não temos conhecimento do todo, como vamos medir e como vamos definir esse peso padrão? E para socorrer o nosso próximo, é realmente necessário fazer essa medição? No Antigo Testamento, lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 11, temos o seguinte: o peso e a balança justos são do Senhor. A obra sua são os pesos da bolsa. Somente o Pai, somente Ele tem a balança justa e amorosa. E o mais interessante, os pesos a serem colocados do outro lado são resultados da nossa obra. Não a opinião do outro, os rótulos da sociedade, os nossos bens. Não, a nossa obra. E atualmente, nós temos que tomar muito cuidado com as balanças que estamos utilizando para nos medir. Como, por exemplo, as redes sociais, que estampam o tempo todo um corpo perfeito, uma família perfeita, uma vida perfeita. E até mesmo as mídias que desejam ganhar, colocando e estampando manchetes, buscando somente o marketing. Mas como vamos exigir a perfeição se ainda somos espíritos em construção? E nessa exigência, ao longo do tempo, nós nos perdemos de nós mesmos e ainda julgamos a queda do nosso irmão. Emmanuel, quando estuda esse versículo, nos chama a atenção quando escreve: censurar é fazer mais distância, e desprezá-los será perdê-los. É imprescindível saibamos socorrê-los através do bem efetivo e incessante. O acolhimento, meus amigos, nunca será por meio dos apontamentos das falhas e nem pelo julgamento. É preciso se colocar no lugar do outro, participar da sua luta, em silêncio e no momento oportuno socorrer. Emmanuel assim nos ensina neste capítulo. No pensamento, guardemo-lo todos em vibrações de entendimento e carinho. Na palavra, envolvamo-los na bênção do verbo nobre. Na atitude, amparemo-los quanto seja possível. Em todo e qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem é o nosso dever maior. À frente, pois, daqueles que te afiguram desnorteados, estende o coração e as mãos para auxiliar, porque todos estamos no caminho da evolução. E segundo a assertiva do nosso Divino Mestre, com a medida com que tivermos medido, nos hão de medir a nós. Então,
que o peso padrão seja sempre o amor. Uma semana de muita paz e luz a todos e bênçãos de Jesus. E até o próximo episódio de Palavras de Vida Eterna. Estejam com Deus.